Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Fala pessoal, tá no ar mais um Roma Business. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Grupo Roma a Giovana Quadros, fundadora do Mulheres Inspiradoras, uma comunidade que envolve lideranças aí do Brasil afora. As poderosas. Com certeza, né? E ela é paraense, mas está lá em São Paulo, reunindo muitas lideranças, não só daqui como de lá e de outros estados brasileiros, e vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Esse podcast, ele tem um oferecimento da Unimed Belém, do Aqualand Parque Resort, do Sebrae Pará e da Beneficente Portuguesa. Olha, que chique. Gostaste, Giovana? Que obrigado! honra. Muito obrigado! Agora começamos bem. Muito obrigado pela tua Obrigada presença. a você. É um prazer te receber aqui, diretamente lá de São Paulo, mas Nesse enraizada calorzinho. no Pará. Nasceu aqui, não? Nesse calorzinho. Nasci em Belém. Olha lá, de volta à terra. Nasci em Belém. Coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. É o verão tá com tudo. É, porque fora é um calor. É. Aí quando entra nos espaços, aí você já coloca o casaquinho. Só não faz bem pra nossa garganta, esse choque térmico. Mas faz Tudo parte. bem, a gente conta. Faz parte. Giovana, pra gente começar essa nossa conversa, eu queria que tu me contasses um pouquinho como foi a tua saída daqui de Belém, já que tu nasceste aqui em Belém, e foste para São Paulo. Eu E tinha de lá, 20 anos. 20 anos, olha lá. Mas ela tá nova tô com ainda, uma carinha gente. de Tá, bebê. não, tá ainda. Ainda tá assim. Já dá. Como foi essa mudança? O que te motivou nessa mudança? E de lá pra cá muita coisa aconteceu, né? Engraçado, porque você, às vezes, a gente trilha um destino pra gente Como se tu fosse com uma cabeça e aí muda e tudo. hoje não tem nada a ver com o que tu tinhas pensado. Não tem nada a ver, assim. Eu imagino. Eu nunca imaginei que eu fosse empreender. Eu não sou de uma família de empreendedores, assim. Hoje eu empreendo socialmente, né? Empreendedorismo feminino. Mas quando eu estudei aqui em Belém, eu fiz o primeiro curso de comércio exterior que teve na cidade e eu trabalhava para a Vale na época. Então, desenvolvi uma carreira de mais de 20 anos voltado para comércio internacional. Quando eu mudei para São Paulo, Tu foste fazer pós-graduação lá? fiz pós. Foi depois da faculdade, então. Depois da faculdade. Eu terminei a faculdade aqui, aí eu fiz pós-graduação, uma especialização, aí fiz fora, E já voltei, fiz outra especialização, só que eu desenvolvi minha carreira inteira dentro de comércio internacional. E aí eu trabalhei em indústrias farmacêuticas, cosmética, alimentício, suplementação, área de beleza no geral, assim, trabalhei mais de 20 anos nessa área e me especializei nisso. Aí vem assim, né? A divindade diz, não, agora olha, você vai por aqui, entende? Então, quando foi em 2015, eu estava lá em São Paulo. Foi São 2015. ciclos, né, Giovana? Faz São parte. ciclos. Mas a gente acha que às vezes resiste Muito. para A aquilo gente que é o nosso dom. acaba que em alguns momentos a gente tem uma resistência à mudança, mas essa mudança muitas das vezes acaba sendo até favorável, quem sabe? Eu resisti. Eu Eu falei assim, imagino. nossa, eu estudei tanto. É difícil sair da zona de conforto. Eu estudei tanto, eu me especializei, a minha função é pra cá. E aí vem ali, né, a força divina dizendo assim, não, acho que é por aqui. Será mesmo? E aí você vai entendendo. Quando foi em 2015, eu lancei um livro chamado Dicas de Mulheres Inspiradoras, que tinha história de várias mulheres super... Na época... O nome Mulheres Inspiradoras veio contigo mesmo? Dicas de Mulheres Inspiradoras, o livro, e aí depois disso o grupo eu acabei deixando o nome Mulheres Inspiradoras. Entendi. O que aconteceu? Na minha trajetória de carreira, eu fiz comércio internacional. Aqui, quando eu cheguei a trabalhar para a Vale, eu fiz vários portos, aeroportos, porque eu trabalhei como despachante aduaneiro também. Imagina você. Imagina você, eu de despachante aduaneiro, mas enfim. E
E aí fiquei muito tempo nessa carreira, assim, me Faz desenvolvi parte. ali dentro. E quando veio o livro, meio que as peças foram colando. O que aconteceu na minha carreira profissional de comércio Foi exterior? uma mudança Mas igual bem toda diferente de qual áreas, qual né? qual to toda mulher, quanto mais eu crescia profissionalmente, menos mulheres eu via na mesa de negociação. Então eu estava no Emirados Árabes, eu Mas com estava na certeza essa tua Itália, primeira função, até aduaneira, enfim, ela sempre te foi deu muito muita te deu masculino. mas te deu muita base, com certeza. Sim. Aí eu São fui experiências. crescendo e fui vendo que menos mulheres eu via. Então quanto mais eu crescia, mais cargo, mais espaços eu eu via poucas iguais. Aí voltei para São Paulo, aí teve o livro, bombou, o Jô Soares abriu o programa dele falando, entrou em revistas, começaram a me chamar para grupos diferentes para falar sobre mulheres inspiradoras. Uhum. Acabou que eu montei um grupo pequeno de 20 lideranças, corta 10 anos depois, que a gente comemora 10 anos esse ano. 10 anos depois, são mais de 2.000 mulheres em posição de liderança, mais das principais empresas do Uhum. Brasil, assim. E aí eu comecei a ajustar isso e entender que isso poderia virar uma forma de negócios. Então a gente já tinha outros que vieram antes de mim, por exemplo, como o João Dória, do LEAD e tudo, fizeram esse percurso, mas não existia um voltado só para a alta liderança feminina. Então a gente foi pioneiro em reunir essa liderança e comecei a construir vivências voltadas para networking, para novos negócios entre elas, espaços de poder, experiências. A gente tem uma área educacional que é o Academy, que agora ficou debaixo da HSM, no guarda-chuva da HSM, que é do Grupo Ânima, Uhum. e foi tendo algumas vertentes. A gente tem a gente nasceu do C-Level, então de mulheres de diretoria para cima de organizações multissetoriais, Entendi. e a gente Tu sempre acabou à frente, fui aprimorando, entendendo, porque organizando as ideias. porque eu sentei no corporativo, né, então eu tive uma cadeira, entendi como é que funciona, como permeia esse mundo. O que eu tinha percebido, na época não tinha nenhum grupo, hoje tem bastante, grupos distintos de mulheres e tal, mas aí eu vim dali, então a gente sabe quais são as dores, né, Uhum. se é a única ali na mesa, como é que funciona. E a narrativa eu acho que é bem legal, só que na prática, quem de fato a gente tem para se ajudar? E são poucas. Então eu Uhum. demorei mais ou menos hoje, que a gente conclui 10 anos, reunindo essa alta liderança pela primeira vez, para a gente ter não só a narrativa, mas ter ações que concretizam, que a gente possa se ajudar efetivamente, trazer outras mulheres para a posição de liderança, estar em espaços de poder. Fomentar os negócios femininos. Exato, e Vocês deu certo. vocês estão há 10 anos Há com essa 10 comunidade. anos. A gente foi a primeira a reunir a alta liderança feminina no Brasil. Legal. Sua Muito. conterrânea, hein? Olha lá, tá vendo? Quem nos assiste é uma referência do E, empreendedorismo e feminino. o que é legal, assim, Quais foram os teus olha, maiores desafios durante esses 10 eu anos? acho que Envolvendo a no liderança início, no feminina, início ser muitas desacreditada. resistências que a gente sabe que infelizmente em alguns casos existem No início ser ou desacreditada. existiam. Porque assim, tudo o que eu estava criando ali não existia referência dentro do âmbito de mulheres. Uhum. Então tinham sempre os homens fazendo seus grupos de networking, indo para os happy hours, fazendo. Então isso já era muito normal. Mas as mulheres, então, no início, tipo, tem certeza? Você vai deixar o seu CLT e tal para fazer isso? Deixa Uhum. como hobby. Desde a época do livro que eu comecei a desenvolver, eu sempre tive esses retornos. Mas tem certeza? Mas não sei o quê. E eu nunca deixei isso, assim, vou tentar, pelo menos. Se não der certo, aí a gente vê lá na frente, ou a gente muda no meio do caminho. E isso até é premissa hoje, quando eu troco com lideranças, ao longo desses 10 anos, eu percebi que tem alguns padrões comportamentais e mentais entre elas. E um deles é você não olhar o erro no meio do caminho como intrínseco a você.
Nossa, como eu sou burro, porque não consegui. Quando você vê que o erro faz parte do processo para você chegar onde você quer, no seu objetivo, muda tudo. Então, tudo bem ter os erros, né? Para eu ter um acerto bem feito, para eu ter um objetivo, né? Desenhado. Então, eu acho que tem muitas coisas que deram e não deram certo no meio do caminho, a gente foi ajustando e encontrou um modelo e um formato que deu super certo. Então, hoje a gente serve até de inspiração para outros grupos que estão sendo montados e feitos. E ótimo que tenha, para que a gente tenha mais fomento de mulheres no mercado, se ajudando efetivamente, que é o mais difícil, né? Porque muitas vezes a gente sucumbe em se pegar as narrativas de que mulher não é amiga de mulher, que a questão da competição. Então, a gente precisa desmistificar essas narrativas que foram criadas para que mais da metade da população não sejam aliadas e possam crescer, porque não tem cabimento você ser mais da metade da população e não ter representatividade econômica, política e social. Já pensou nisso? Então, acho que é um ponto. Agora, assim, em relação à tua comunidade, Mulheres Inspiradoras, é uma seleção que é feita para que elas possam entrar neste grupo e participem? Como funciona? Hoje em dia a gente tem uma lista de espera que tem milhares de pessoas ali, de vários estados, não é só Brasil, tem gente até de fora do Brasil. E a gente vai por indicação. Então, uma membro pode indicar a outra e elas participam de um processo seletivo com uma entrevista, tem um formulário onde elas vão falar um pouco de faturamento, nicho. A gente vê um pouco do impacto dela na sociedade também. Porque o que a gente tem de mais precioso é o DNA da comunidade, o network, e a gente quer que se mantenha assim, né? Através de um processo seletivo, então, feito pela comunidade. Pela própria comunidade. E daí existem atividades durante o ano que vocês se encontram, se reúnem. Tu pode contar um pouquinho do que acontece? Nossa, é demais. A gente tem várias bandeiras distintas. Então, a gente tem, todo mês, a gente tem de 1 a 3 encontros mensais, assim. Presenciais? Todos são presenciais. Todos são. Tem viagem. A gente está agora o quê? Maio? Junho. Então, a gente está em junho e até esse mês a gente já fez 6 missões internacionais, por exemplo. A gente acabou de voltar do Brazilian Week, que a gente estava discutindo nos bastidores. Sim. Então, a gente tem missões internacionais, a gente tem company, a gente vai para dentro das principais organizações do Brasil. A gente já foi para o Magazine Luiza, para Dior. Esse mês agora, na próxima semana, a gente está indo para a Bolsa de Valores, LinkedIn. Então, a gente vai por setor, conhecendo o setor, dificuldades, desafios. E a maior autoridade feminina daquele setor senta e discute isso com a gente. Tu vai liderando a equipe, no caso, o time. Exato. É incrível. Organizando a programação. E são encontros pequenos, assim. Então, não Hoje são muitas quantas pessoas participando? Na base total, a gente tem mais de 2.000 lideranças e a gente tem uma base menor que eu faço acompanhamento mais de pertinho. Que a gente chama como se fosse uma confraria, assim, que a gente orienta. Porque você não só entra de qualquer jeito. Quando você entra, você tem uma mentoria, qual é a minha narrativa, que contatos são interessantes. Tem todo um acompanhamento que, ao longo desses 10 anos... Existem como se fossem planos? A gente faz um planejamento estratégico. A gente não faz planejamento estratégico da nossa parte de saúde, financeira e tal. Quantos de nós... Olha lá, ela tá perguntando. Presta atenção, vou fazer uma pergunta e você me responde aqui. Quantos de nós fazemos um planejamento estratégico? Da vida profissional também, né? De relacionamentos. De relacionamento. Porque se você quer um cargo mais alto, uma nova profissão, quer empreender, quer ganhar mais, são pessoas que estão por trás desses objetivos, certo? Só que a gente nunca pensa nisso, a gente pensa em número, a gente fala leads. Se você quer ir para o objetivo do ponto A para o ponto B, você imaginou quais são as 5 pessoas que vão te levar para esses lugares? E como é que você vai chegar próximo, vai se relacionar com essas pessoas, se é que você não tem relacionamento, alguém próximo? Tem estratégias, né, para você conseguir isso. E muitas vezes a gente está ligado muito no planejamento estratégico, financeiro e tal, mas o planejamento de relacionamentos é uma das coisas primordiais na carreira de qualquer empreendedor, por exemplo, e a gente não leva isso a sério. Então, quando elas entram, elas fazem esse planejamento. Quais são as pessoas? Essas pessoas
Rômulo, geralmente são em 3 perfis. Que é uma pessoa que é um mentor ou uma mentora, que já chegou onde você gostaria de chegar e vai te mentorar. É como se fosse um coach, uma pessoa que vai educar. Entendi. Então, tá num patamar além ali, aonde você quer chegar. Pode ser uma pessoa que seja um conectador, uma conectadora, igual uma figura igual a mim, que tem um pool de conexões. Pode ser relações públicas, jornalista, Uhum. igual você, que também Uhum. tem um pool de conexões. Essas pessoas, elas não vão ser diretamente para você, mas elas vão te conectar com outras pessoas interessantes. E o terceiro perfil... É um link. É um link. E o terceiro perfil é uma pessoa que te traz oportunidades dentro do teu setor, que aí independe de cargo. Às vezes aquela pessoa que você sempre tá ali, ela tá te dizendo, ó, tem uma oportunidade aqui e tal, vai te abrir algumas portas. Você tem que ter essas pessoas no teu rol como se fosse um board pessoal, Uhum. onde você vai se consultar regularmente. E aí você vai entender como você é interessante para quem é interessante para você. Porque você já entendeu que essas pessoas são interessantes para você. E aí a pergunta é, como eu sou interessante para quem é interessante para mim? Nossa. É foda, né? É. Mas é interessante você pensar. Tipo, você é interessante para quem é interessante para você? Pergunta. De que maneira eu me torno interessante para essa pessoa? Então, por exemplo, talvez eu, Giovana, não seja interessante diretamente para o Rômulo, mas as conexões que eu tenho, a comunidade que eu tenho, é interessante para você. Então, eu vou pegar o status de uma pessoa terceira, que eu vou te apresentar, e na hora que eu te apresento, eu faço uma introdução bem feita, eu pego tudo isso do status dessa terceira pessoa e jogo para mim em relação ao Rômulo. Entende? Uhum. Em compensação, se você faz uma triangulação mal feita, ou seja, você pede para a pessoa errada, e essa terceira aqui tem birra dessa aqui, a birra vai junto. Então a gente tem que ter muito cuidado Sim. nessa conexão, mas são coisas que você vai aprendendo também, sabe? E é um jogo, essas conexões elas são jogos, porque tem muita gente que venha a nós, vosso reino nada também, né? Então, você não precisa só ser o giver, o que dá, né? Mas quando você começa nesse lance de aprender a se relacionar e a fazer É de ganha-ganha, é troca, mão dupla. é de mão dupla. Então, antes de você pedir algo para alguém, é interessante você entender o que eu posso fazer por você. Então, o que eu posso te trazer que seja interessante? E aí eu vou te estudar um pouquinho, vou entender. Nossa, ele tem aqui um material super bacana, mas o site dele, e eu sou uma desenvolvedora de sites, por exemplo. Posso ajudar nisso, posso fazer aquilo. Posso te ajudar. E aí, com essa ajuda... Até no papo, até no diálogo também isso se torna interessante, porque eu sempre digo... A gente vai se aproximando. Eu sempre digo em relação até ao podcast que eu aprendo muito também com quem eu entrevisto. Podcast é ótimo para relacionamento. Não, eu adoro. Eu adoro no sentido assim de que tem a ver com a minha formação e também eu digo que é um hobby, porque eu tenho ocupação com várias outras funções também de trabalho e atividades. Porém, é um momento em que eu consigo compartilhar o meu conhecimento e também aprender muito com quem eu estou entrevistando. Então, assim, é uma troca. A gente tem um podcast também que a gente lançou agora junto com o Flow e com o Vênus, né? Que chama Mulheres Inspiradoras, que sou eu e a Cris Paiva como hosts, e a gente recebe as mulheres mais inspiradoras desse país, assim, e de fora do país, porque agora eu tive uma colombiana recentemente ali. Mas o que para mim, é um ganho pessoal muito grande. Com certeza. Mais qualquer coisa. Cada história me leva num rumo, num caminho onde eu cresço pessoalmente, profissionalmente. Mas é importante também a gente se encontrar, né? Fazer o que de fato gosta. Porque não adianta também a gente estar num podcast sendo que eu sou encabulado, eu não gosto desse tipo de formato. Tu sabe que... Acontece, cada um tem um perfil. Cada um no seu quadrado, digamos assim. As pessoas tímidas, por exemplo, são as pessoas que melhor fazem network. Isso é verdade, porque eu já tive várias entrevistas aqui que, inclusive, eram pessoas um pouco, assim, tímidas em relação à câmera e tudo, e super se soltaram e desenvolveram super bem. Acontece? Mas eu digo, assim, que é de perfil também. Porque tem gente que não tem perfil. Não se identifica.
Entendeu? E tá tudo Você bem. tem que E tá tudo fazer bem. o que você gosta. Exatamente, e tá tudo bem. Eu digo que bom que existe todo tipo de gente que gosta de tudo. Senão imagina Porque tudo a gente igual. precisa, porque a gente precisa, né, de Imagina certo tudo igual. modo. Tem uma coisa que é legal de fazer um exercício, às vezes quando a gente tá meio assim, sabe aquele SWOT que tem uns quadrantezinhos assim? Que aí é forças, fraquezas, que é o FOFA, alguma coisa assim. Isso, já fiz. Forças, fraquezas. Só que a gente faz isso, administração, eu fiz Uhum. administração também, para empresas. Eu fiz isso acho que foi na pós-graduação, se eu não me engano. Então, que eu fiz gestão de negócios. também, eu fiz. Exatamente. Tu já pensou de fazer isso para você na física? Quais são minhas forças, minhas fraquezas, as ameaças e oportunidades que eu tenho? E fazer uma grande lista. E não é fácil responder, tá? Não, você fica horas, você fica dias, às vezes, tentando Porque entender. tem determinadas situações que é difícil da gente conseguir nos enxergar em certos modos. Às vezes é interessante fazer um exercício de perguntar para terceiros, assim, gente que trabalha com a gente ou da família. É uma boa. Tipo um Google Forms. Sim. Aí você faz assim, o que você acha que é um adjetivo que você pontos positivos, pontos negativos. No meu nome. Porque às vezes, o que você faz? Quando você faz esse exercício, você vê assim, eu sou muito comunicativo, eu sou muito emborrado, não sei. Você faz uma lista Porque e você tem vezes... forças, mas você também tem fraquezas. Eu digo, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Se a gente tá aqui para se ajudar. Com você. Mas se você vê ali e você não se enxerga ali, quer dizer que você está fazendo uma comunicação pessoal distinta do que você acredita que seja você. Uhum. Então, como as pessoas me percebem? Como eu gostaria de ser percebida, por exemplo? Eu fiz um exercício que é muito bacana. Eu coloquei meu nome e os adjetivos que eu gostaria do lado do meu nome, perguntei para algumas pessoas e eu vi se esses adjetivos batiam com os que elas me davam. Uhum. Eu tô confortável nesse lugar ou não? Porque senão, você deixa na mão do outro a narrativa da tua vida. Uhum. E eles vão te colocar onde eles querem. Então, não é melhor você dominar onde você quer estar? Eu queria umas chancelas próximas ao meu nome. Então, uma delas é ter a ONU Mulheres próximo. Uhum. Como que eu consigo construir ali uma estratégia para trazer isso para perto, né? É uma construção. Instituição internacional. Ninguém cai de paraquedas num lugar, é uma construção. Escreve, porque a maioria das pessoas faz no automático e acha que a vida vai levar e que você vai chegar. Às vezes você tem que ser intencional. Acho que eu poderia falar isso. E o ato de você escrever no papel, o que é bacana nisso é você conseguir ser intencional e escrever, né, a narrativa da tua própria vida, o que você quer ali. Como se fosse um diário. Exato, porque aquilo vai te empoderando. E aí você vai tendo, dominando... E organizando as tuas ideias. Isso é ótimo. Tem uma questão psíquica aí dentro muito bacana, assim, me ajudou muito. Ou seja, tu vai lá no fundo, né? De uma análise geral, profunda. É legal fazer uma terapia. Acaba sendo quase uma terapia. Eu acho. Porque aí você Porque domina. é um campo assim, que envolve diferentes situações. Porque envolve não envolve só o teu profissional. O teu profissional, ele tá diretamente impactado também com o teu pessoal. O que você... Eu acredito, sabe? Com a tua espiritualidade. Tudo isso move um ser humano. Mas qual é a narrativa, por exemplo, que o Rômulo fala dele mesmo pra ele? Como é que você se enxerga? Eu sou tipo um cara assim, assado. Sou ótima em comunicação, fiz uma carreira nisso. Minha família veio... Então, quando você fala a tua narrativa, você se empodera. Eu tenho um negócio dentro disso. E você tem a narrativa... Eu tenho domínio do assunto. Pra você. Entendi. Agora, se você deixa que as outras pessoas deem a narrativa pra você, e aí quando você recebe uma crítica, você pode avaliar. Fala assim, não acredito nessa narrativa, acredito nessa aqui. Obrigada pelo seu, sabe? Então, acho que isso deixa a gente mais forte perante as críticas. Confiante. Porque imagina, vir 0 contatos numa cidade igual São Paulo, que é tudo carteirada, você conseguir construir uma comunidade que é a maior de alta liderança feminina, e fazendo um trabalho de formiguinha, que a gente não imaginou que ia chegar no ponto que a gente tem hoje. A gente tem o Mulheres Fundadoras do Ano, que é o maior evento hoje do Brasil voltado para a liderança. O primeiro fórum
de lideranças femininas no Brasil só se levam mulheres. Coisas que a gente só vê numa outra perspectiva, do lado masculino, que não era possível, que não cabia, que não existia. Você vai fazer isso o quê? E ganhar dinheiro ainda com isso, porque também, quando a gente trabalha com propósito, parece que a gente não pode ganhar dinheiro, né? Entre salvar o mundo e ganhar dinheiro, eu quero os dois, certo? Então, por que não? Por que não trabalhar com empreendedorismo social e você fazer o bem e também fazer o bem para você também, né? Mas nada mais justo. Então, tem algumas narrativas que a gente precisa, acho que, desmistificar também. A gente vai aprendendo, né? Um dia de cada vez. É isso. Sempre digo, Deus em todos eles. É isso. E, Giovana, e tocaste no assunto sobre o prêmio Mulheres Inspiradoras. É uma super premiação que todos os anos Incrível. ocorre em São Paulo. É isso. E esse ano estás querendo fazer em Belém. Tu acredita? Olha lá, na tua terra. Na tua Vai me terra. ajudar com isso? É Bora uma lá, missão, uma bora missão. lá. Juntos somos mais fortes, olha aí. Juntos somos mais... Aqui, ó. Juntos somos Vamos mais assim, é uma fortes. união de forças. Gostei muito da ideia. É muito legal. Esse ano, a gente faz 10 anos de história. E a gente tem COP que todos os olhares estão para nossa cidade pela Somos primeira no olho, vez. nos olhos do furacão, É. como dizem por aí. Então, todo mundo tá para nossa região. Mas a narrativa sempre vem de fora. Por que a narrativa não vem da gente, assim? Daqui da Amazônia, Daqui onde da Amazônia. pulsa. Exato. E no ano passado, a gente continua, porque a gente não troca o chapéu, mas eu tô como líder de gênero do Startup 20 do G20. A gente entregou um relatório para o governo, onde a gente sugeria um programa de mentoria para a região amazônica, para desenvolvimento de mais mulheres em posição de liderança na região. Em vez de ficar só numa indicação de um relatório, por que não concretizar durante a COP30? Eu faço Mulheres Inspiradoras do Ano, todo novembro do ano, lá em São Paulo. E em novembro vai ter a COP aqui em Belém. Então, qual era a minha ideia? Por que a gente não protagoniza essas vozes femininas da região? A gente não consegue se impulsionar, mostrar que sim, tem mulheres empreendedoras, mulheres em posição de liderança, ou que precisam de espaços para que isso possa ser concretizado, dar voz às vozes existentes aqui. Então, se a gente já tem isso estruturado há tanto tempo, com nomes muito relevantes, seria o momento ideal para a gente fazer isso. E não só isso. A ideia é fazer esse programa de mentoria com essa alta liderança que a gente tem do Brasil inteiro, mentoras de empreendedoras, principalmente na parte de sustentabilidade, STEAM, ciência, tecnologia, inovação. Mais mulheres na indústria, porque hoje eu tenho o chapéu como vice-presidente do Conselho Feminino da Fiesp. E agora estou com papel aqui dentro junto com a FIEPA, da jornada COP+, liderando a parte de mulheres dentro da jornada, que é justamente sobre a nossa narrativa, para onde vamos, como vamos, nessa parte de sustentabilidade. E não tem como mais você falar de nova economia, da agenda climática, sem as mulheres em protagonismo. Porque são as mais afetadas e as que mais trabalham dentro de todas as siglas do ESG. Então não tem... Inclusive eu gravei um podcast sobre ESG. Não tem como você trazer isso em foco, em pauta, e tirar as mulheres do jogo. Então a narrativa existe. A gente vem como o maior ecossistema de liderança de mulheres dentro da região para a COP30. Então a gente tem um hub, vai desenvolver e ter discussões sobre isso, vai ter mentoria. Então se você é empreendedora, tem vontade de participar disso, ele é gratuito, deve ter no máximo uma taxa de participação. E você entra no processo seletivo e você vai ter mentoras do programa, que vai demorar mais ou menos uma semana, durante outubro, aqui em Belém, e vai ter premiação para aquelas que se destacarem em novembro. Então, tem a melhor das melhores? Vai ter seleção de algumas, que aí tem várias premiações, porque tem alguns tem uma que ganha, tipo, a mulher inspiradora do ano? Aí tem Mulheres Inspiradoras do Ano, vai ser nesse palco. Quem se destacar no programa tem a premiação em palco, e a gente tá também recebendo indicações de nomes de mulheres em posição de liderança aqui na Amazônia, que seja interessante. Que necessariamente esteja dentro da comunidade. Não precisa estar na comunidade e não precisa participar do programa de mentoria. Perfeito. O programa de mentoria, se você quiser participar, é só procurar a gente ou no nosso site ou nas nossas redes sociais, que é Mulheres_Inspiradoras. Eu tenho meu empreendimento assim assado.
para participar do programa. Você vai ser avaliada. E o Mulheres Inspiradoras do Ano deve acontecer em novembro aqui também. E a ideia é a gente protagonizar e homenagear nomes relevantes Na Amazônia. na Amazônia e no Brasil. A gente vai ter nomes nacionais também, principalmente os que receberam do ano passado, de estar junto com a gente novamente, fazendo essa homenagem para as mulheres da região e mulheres do Brasil. É interessantíssimo, porque é uma maneira da gente congregar, reunir, sair da narrativa e ir para a prática e mostrar quem que está fazendo diferente, quais são as possibilidades. E trazer de alguma maneira espaço para que outras que queiram fazer, tenham vontade, possam fazer, possam protagonizar, tenha ferramentas, tenha crédito. Então tudo isso é possível. Eu estou super empolgada e feliz. Parabéns. E vamos ver, Parabéns. a gente vai juntos. Muito hein? sucesso. Vai ser legal. É um trabalho realmente espetacular, à frente aí das lideranças femininas do nosso país e até de fora do Brasil, como tu acabaste de nos Tem algumas contar. gringas, né? Muito bacana, porque desenvolve, intensifica aí o papel feminino Sim. na liderança de Sim. muitos negócios, não só no Sim. Brasil, como no mundo afora, e principalmente aqui na nossa Amazônia, Exato. prestigiando o que temos de melhor agora no ano de COP, Exato. de muita O relevância. teu papel é um papel importante aqui, porque você consegue dar voz para as pessoas que estão aqui trabalhando na região, fazendo acontecer. Com certeza. Minha amiga Anne Williams já esteve aqui Já também. passou por aqui. A Anne já passou por aqui. Nossa inspiradora. É uma união de forças. É isso. Por isso que eu digo, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Em prol do desenvolvimento, seja ele qual for, Exato. em relação ao progresso dos negócios, da isso. nossa sociedade, da nossa população. É uma união Acho justamente que a para primeira que coisa é acreditar, né? Com certeza. E acreditar em si. É. E sair da zona de conforto. Porque não existe crescimento. Não existe crescimento na zona de conforto. É isso. E nada Não como tem um dia após medo o no meio do outro. caminho. Muita gente acha que Também. talvez esteja ouvindo e fala assim, mas eu tenho medo. Será que eu começo? O Como medo eu faz começo? parte do processo. Só começa, antes feito do que perfeito. Foi uma frase que eu peguei lá do G4 que eu fiz. Eu fiz uma imersão lá com eles e eles tocaram muito nessa frase. Antes feito do que perfeito. E é verdade, começa. Faz. A perfeição é difícil da gente sempre encontrar. Quem sabe ao decorrer do processo. Eu tava no Instagram hoje de manhã e eu vi uma frase, eu não sei nem de quem é, se alguém lembrar, pra gente colocar o nome, mas assim, só existe caminho quando você começa a caminhar, né? Então você tem que... Inicia, vai, segura nas mãos de Deus e faz a tua parte. Exato. Então tem que dar aí o espaço, assim. Obviamente que não existe uma linha igual para todo mundo. A gente sabe que cada um vem de uma perspectiva de vida totalmente distinta. Não é só querer que você vai conseguir, óbvio que não, que tem barreiras no meio do caminho. O negócio é ter uma pessoa que é uma mãe solo, com 2, 3 filhos, que tem que tocar casa, que tem... Tu és mãe também. Sou mãe de uma meninazinha que nasceu no Dia Internacional da Mulher. Olha lá! Que bacana. Bem legal, mas assim... Tudo a ver com a tua história. Tudo a ver. Não, quando ela nasceu, o Dia Internacional da Mulher, eu falei, tá bom, Deus, já entendi. Eu já entendi a missão. É o meu papel no mundo. Deixa comigo, eu faço. Bacana. Só me dá que eu faço. E eu também, eu tenho uma menina também. Ai, então, olha, ela tem? vai fazer 5 anos, se vocês quiserem, em mesma novembro. idade, é quase então. a mesma idade. A Juliana Somos cercados por mulheres. Por mulheres. São isso. maravilhosas. E é uma delícia. É muito Obrigada, bom. Viu? Obrigado, muito obrigado mesmo pela tua presença. Inspirador, nossa. Com certeza, foi uma conversa inspiradora. E eu acredito e espero que também tenha sido inspiradora para você que nos assiste e nos acompanha, através do portal Roma News, www.romanews.com.br, das nossas redes sociais, do nosso sistema Roma FM de rádio, Belém e no interior do estado, e pelas nossas plataformas YouTube, Spotify, através do RomaCast. Ative, se inscreva no canal, comente, curta, suas críticas são bem-vindas, contanto que sejam construtivas, né, respeitosas. Exatamente. E é isso aí.
Juntos somos mais fortes. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Esse podcast teve o oferecimento da Colinha de Parque Resort, da Unimed Belém, do Hospital Beneficente Portuguesa e do Sebrae Pará. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.